Senhor presidente, primeiro, queria parabenizar os funcionários da Assembleia Legislativa, principalmente, mas não só, a nossa taquigrafia, porque consegue reproduzir uma sessão que muitas vezes nós que estamos nela não conseguimos pegar todo o conteúdo da mesma. Mas também a TV Alerj, a segurança da casa, que teve um trabalho enorme nesses últimos meses, a sua chefe de gabinete, sempre profundamente solícita, e que, como Vossa Excelência, chega cedo e sai tarde, né? Eu acho que a nossa casa, o Parlamento Fluminense, deu uma demonstração esse ano de grande denodo para que a casa pudesse funcionar a contento. Eu registro, senhor presidente, que desde a fusão, em 15 de março de 1975, que eu acompanho a política fluminense de perto, que jamais vi uma crise da dimensão que nós estamos vivendo. Jamais eu imaginei que um orçamento, a despesa, pudesse ser maior que a receita no volume como aprovamos aqui ainda há pouco, na ordem de 19 bilhões de reais. Jamais imaginei que iríamos aqui trabalhar durante 2 meses com a Assembleia cercada por tropas estaduais e federais, com mais de 400 homens. Jamais imaginei que o salário do servidor público pudesse ser parcelado de novembro em 9 vezes para acabar somente às vésperas do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, no dia 20 de janeiro. Jamais imaginei, senhor presidente, que um governo tivesse a capacidade de mandar para essa casa um pacote de maldades tão virulento que uniu a sociedade como um todo contra o governo. Desde os mais humildes, passando pela classe empresarial e principalmente pelo conjunto dos funcionários públicos. E nessa Torre de Babel, Vossa Excelência teve que conduzir os trabalhos legislativos, porque o governo cometeu um erro de gestão imenso e um erro político absolutamente inacreditável. Mas todas as manifestações, sem exceção, se deram no Parlamento Fluminense, como esse pacote de 22 projetos de lei tivessem sido criados por essa casa. Alguns, com sabedoria, foram devolvidos e Vossa Excelência percebeu o sentimento do conjunto da casa. Outros foram derrotados e outros retirados de pauta. E alguns poucos aprovados. Mas o saldo, mesmo que fosse na aprovação de todos, o que felizmente não aconteceu, não resolveria o problema financeiro do Estado. Deputada Marta Rocha, estava aqui ainda há pouco, tentando de cabeça, memorizado, fazer algumas contas sobre esse pacote de aumento das alíquotas do Rio Previdência. Caso a alíquota subisse de 11 para 12, 12 para 13 e 13 para 14, seria uma escadinha de aproximadamente 60 milhões de reais por ano. E se a contribuição patronal subisse de 22, 24 e 26 e 28, seria mais ou menos o dobro.
Então, o que eu quero dizer? Mesmo esse pacote previdenciário, se chegasse no cume de 14% de contribuição individual e 28% de patronal, talvez rendesse uns 320 milhões por ano. Longe de resolver o problema, sem nenhum estudo atuarial, e que se criou um drama imenso por algo que é quase um risco no orçamento, risco por insignificância. Tem outros dramas de receita que rondam a casa dos bilhões e o governo, na maioria das vezes, se quedou inerte. Então, senhor presidente, a casa, sob a sua presidência, teve em 2016 que enfrentar problemas duríssimos e seríssimos. Eu acho que o ano 16 é um ano que não vai deixar saudades para ninguém. O funcionalismo público terá um Natal de amargor, de dissabor, porque seus salários estão profundamente atrasados. Eu encerro esse ano de coração amargurado, porque por mais que a gente tenha se dedicado a equacionar os problemas que foram colocados, a gente está longe de resolvê-los. Então, é um ano que o parlamento não tem felicidade, que não tem o que comemorar, mas tem, pelo menos, que se solidarizar por estar ainda unido e disposto, nesse próximo biênio, a enfrentar esses gravíssimos desafios que estão longe de serem resolvidos. Então, parabenizo a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, mas principalmente por ter tido a sensibilidade política de se livrar de grande parte desse pacote, não por decisão monocrática e unilateral, mas por perceber claramente qual era o sentimento do conjunto dos senhores e das senhoras deputados. Muito obrigado, senhor presidente.